Como os Yautjas, também conhecidos como predadores, se reproduzem. Tá aí uma coisa que nunca apareceu nos filmes, mas que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa espécie. Afinal, como é que eles escolhem as suas parceiras? Como funciona o ciclo de acasalamento? Por que só os melhores guerreiros conseguem se reproduzir? E o que realmente acontece durante o nascimento de um filhote Yautja? Um spoiler aqui pra você, é muito mais brutal do que você está imaginando. Esse é o tipo de informação que a franquia esconde nas entrelinhas, nos livros, nas histórias perdidas, mas que revela exatamente por que os predadores se tornaram os maiores caçadores da galáxia. E veremos tudo isso agora, nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Eu sei que quando você olha pra cara dos predadores, você pensa, eita bicho feio da desgraça. Não é possível que um bicho desse consegue conquistar alguém, fazer alguém se apaixonar por ele, algo assim. Deve botar ovo igual um lagarto. Pois é, eu sei que você pensava isso porque era exatamente como eu imaginava eles. Só que na verdade, a gente tá totalmente errado. Os Yautjas são biologicamente falando muito mais parecidos com mamíferos do que répteis. Eles têm machos e fêmeas bem definidos, possuem um sistema reprodutivo quase que igual ao humano e sim, as fêmeas têm mamilos e amamentam os filhotes. Você não ouviu errado, os predadores eles mamam. O predador é um guerreiro, mas também é um mamífero alienígena com um ciclo reprodutivo bem mais normal, vamos dizer assim, do que parece. Tá, mas eu sei, você quer saber mais dos detalhes esquisitos, né? Pois é, a parte legal ela começa agora. Os nossos amigos predadores, eles não vivem naquele esquema de amor livre. Pois é, nada disso. Os Yautjas têm um sistema biológico sazonal com período de cio, especialmente das fêmeas. Quando a fêmea ela entra nesse período, ela começa a liberar feromônios que deixam os machos loucos. E de verdade, galera, é louco mesmo. Começa um caos, só que é um caos controlado. Mas calma aí também que o negócio não é bagunça não, né? Pros Yautjas, sexo é privilégio. Não vai pensando que é algo que é direito deles. Não, muito pelo contrário. Você, jovem Yautja, quer se reproduzir? Quer ter descendentes? Quer que seu DNA de guerreiro passe adiante? Então prove que você merece. Tá, mas como é que o macho prova isso? Trazendo troféus de caça, mostrando que venceu presas perigosas, mostrando status, honra e cicatrizes. As fêmeas e Yautjas, elas têm um critério bem claro. Se você não é um caçador experiente, se não tem caçada de sangue, se não tem glória, nem chega perto delas. Por essa eu não esperava, né, galera? Tá difícil até pros predadores, né? Basicamente estão ouvindo uma versão de tipo, pra sair comigo tem que ganhar pelo menos 50 mil. Tá complicado até pros caras, rapaziada. Mas beleza, né? Brincadeiras à parte, é basicamente isso que move toda a civilização dos Yautjas. Afinal, pensa comigo, se apenas os melhores guerreiros se reproduzirem, o que acontece com a espécie ao longo dos anos? Pois é, ela fica mais forte, mais mortal e mais implacável. E isso explica tudo. Por que eles treinam desde pequeno? Por que buscam troféus? Por que se arriscam contra tudo, até mesmo xenomorfos? Porque no final do dia, eles querem dar uma aliviada, né? E vem cá, você tá achando que foi os humanos que inventaram esse negócio de dar um presentinho pra conquistar, né? Pois é, nada disso. Os Yautjas, eles já faziam isso muito tempo atrás. Só que eles têm uma outra vibe. Ao invés de flores, eles dão crânios de xenomorfo. Ao invés de chocolate, tem aí uma mandíbula arrancada de um oponente respeitável. Ao invés de um jantar, tá aí um esqueleto polido de um alien perigoso. A fêmea então analisa, examina, avalia, e isso faz todo sentido pra ela porque ela tá escolhendo o pai dos filhos dela. Tá, mas se por acaso você tá pensando que ver dois predadores se pegando deve ser um negócio super romântico, eu sinto de informar que você tá erradaço. A verdade mesmo é que o bagulho é agressivo, mas não é pouco agressivo não, é muito agressivo. Existem relatos na lore, especialmente envolvendo um guerreiro chamado Dachshund, que mostra que as fêmeas Yautjas são literalmente mais fortes e ficam ainda mais intensas nesse período. Tem história de macho sendo arremessado pela sala no meio do ato, uivando, rasgando a armadura, atacando com paixão literal. E os machos eles aceitam porque quem comanda o ritmo da parada que tá rolando lá é a fêmea. É ela quem vai carregar a próxima geração. Mas o que tá acontecendo lá no ato deles, né, não é violência e tal, né, é simplesmente o jeito deles fazerem as coisas.
A gestação dura alguns meses, menos que a humana, mas não é curta demais. É o tempo perfeito para desenvolver o filhote que nasce forte, nasce preparado e nasce pronto para se virar. O bebê se desenvolve dentro de um saco amniótico com cordão umbilical, placenta e tudo que você espera em um mamífero. Pois é, galera, quase tudo é igual a gente. Existe até um relato famoso de um parto Yautja assistido por humanos no conto Field Trip. Uma humana ajudou a cortar o cordão e o filhote começou a mamar imediatamente. E esse detalhe é muito importante, pessoal, porque basicamente confirma pra gente que os Yautjas, eles dão à luz apenas um filhote de cada vez. Não é nada de uma ninhada ou um monte de ovos, não. É apenas um guerreiro por gestação. Os filhotes Yautjas são chamados de sucklings e são bem mais independentes do que os bebês humanos. Afinal, eles já enxergam cedo, mamam sozinhos, têm instinto básicos de caça e se movem com agilidade surpreendente. Só que é claro que isso não significa que eles não precisem de mãe, muito pelo contrário. As mães Yautjas são extremamente protetoras, criam laços profundos com seus filhotes e podem até entrar em fúria se alguém ameaçar o bebê. E é louco a gente saber disso, né? Saber que um predador, aquele ser tão brutal que a gente vê nos filmes, tem um lado tão maternal assim, né? O clã inteiro ajuda a criar o filhote em grupos familiares que acabam lembrando bastante comunidades tribais. A infância de um Yautja é tipo, imagina a vida no modo Dark Souls desde que você aprendeu a andar. Pois é, os pequenos já começam na prática. Furtividade, rastreamento, luta corpo a corpo, armas de caça, identificação de presa. E não é treininho de mentiria não, são caças reais com risco de morte. Se o jovem Yautja não prestar atenção, já era pra ele. Por isso que chegar ao estágio de não sangrando, que é a adolescência dos Yautjas, é uma vitória. A partir daí, eles passam a treinar em grupos enormes, às vezes até de 40 guerreiros sob a supervisão de um veterano. Quando finalmente chegam ao nível necessário, os jovens enfrentam um desafio, chamado a caça de sangue. A caça que decide se eles vão virar adultos ou não. E sabe o que eles caçam? Pois é, xenomorfos. Sim, eles caçam esses aliens terríveis para serem considerados adultos. Quando matam um, eles recebem a marca de sangue queimada na testa. A partir desse momento, eles são oficialmente parte da sociedade como caçadores adultos. E esse é um dos rituais mais importantes de toda a lore dos Yautjas. Agora, se você chegou nessa parte do vídeo e já tá achando que tudo parece muito maluco, relaxa, porque tem mais. Existe uma subespécie chamada Riskunten, introduzida em Predador Forever Midnight. E, gente, esses predadores são completamente diferentes. Eles são hermafroditas, mudam de sexo involuntariamente, às vezes mudam no meio de uma caçada, dão à luz a múltiplos bebês de uma vez só, tipo 6, 8, 10, e eles não criam os filhos com carinho. E o mais bizarro disso tudo é que eles utilizam humanos escravizados para treinar os seus filhotes. Os jovens controlam os humanos telepaticamente como se fossem bonecos. É uma cultura completamente diferente lá dos Yautjas tradicionais, muito menos honrada e muito mais caótica. Ah, e tem uma outra coisa também que quase ninguém fala. As fêmeas Yautjas são maiores que os machos, mais fortes, mais inteligentes e mais estratégicas. E em muitos clãs elas são líderes ou matriarcas. Tem até um grupo muito famoso chamado Clã das Viúvas, formado por fêmeas cujos parceiros morreram. Ao invés de buscar outro macho, elas simplesmente não querem. Elas vivem juntas mantendo a honra dos companheiros caídos. Isso acaba mostrando pra gente que as fêmeas, elas são seletivas. Elas não se prendem à poligamia, formam laços emocionais mais profundos. Pois é, galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Nos predadores também tem aquele romance, tá ligado? Os Yautjas vivem séculos, sim, centenas de anos. Isso acaba significando que os machos podem ter filhos por séculos. Líderes lendários chegam até mesmo a gerar centenas de herdeiros. A linhagem de sangue é uma parte gigantesca do orgulho Yautja. Então, quando um grande caçador Yautja acaba morrendo, ele acaba deixando para trás troféus, glória, história e também uma árvore genealógica do tamanho de um planeta. Então, no final das contas, os Yautjas têm sim rituais violentos, valorizam a força acima de tudo, mas também amam, protegem, criam e possuem uma estrutura social rica e complexa, muito mais humana do que parece. Sim, eles são brutais, são guerreiros, são assassinos perfeitos, mas também são pais, mães, filhotes, clãs e famílias. A biologia e a cultura deles se misturam de um jeito tão completo que tudo, das armas à caça, faz parte de algo maior.
manter a linhagem dos maiores caçadores da galáxia. Tá, mas agora eu quero saber de você, e aí, qual parte desse ciclo reprodutivo dos Yautjas vocês acharam mais bizarro? E você acha que esse tipo de coisa seria interessante mostrar oficialmente em próximos filmes do Predador? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!